Que a paz e que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na tua vida. Você gostaria que houvesse uma mudança na tua vida? Para que essa mudança possa acontecer, tem que haver novos hábitos, que vai gerar novos resultados. Uma das coisas que deve o cristão em si, o ser humano em si deve fazer é parar de procurar um culpado pela situação que ele está vivenciando ou está vivendo. Se você está numa situação em que se encontra em um estado espiritual devastador, de miséria, de doença, de destruição familiar, não procure o culpado que não vai resolver, procure a solução. E temos aqui a história do rei Ezequias. Seus pais morreram e com apenas 25 anos de idade começou a reinar sobre Judá. Ele governou por 29 anos e se tornou conhecido como um dos reis mais fiéis a Deus na história. Mas o que ele fez para ser conhecido? Se ele seguisse o exemplo do pai, ele jamais teria se tornado reconhecido como um rei que fez a diferença. Porque quando ele assumiu o trono, a situação espiritual e política era crítica, devido ao reinado de seu pai, Acais, que foi infiel a Deus. A idolatria estava generalizada. Acais havia fechado o templo, construído altares idólatras em cada esquina de Jerusalém e interrompido o culto a Deus. Ou seja, Acais fez tudo ao contrário, para que o povo não buscasse a Deus, para que o povo não adorasse a Deus. E claro, com o templo fechado, a crise espiritual se instalou por toda Jerusalém. Por haver o templo fechado, fechou-se também as portas do livramento, da proteção, e a situação era crítica. Mas quando ele começou a reinar, ele decidiu fazer diferente. Ele não decidiu culpar o seu pai, mas ele decidiu construir algo novo, algo que viesse levar o seu povo, viesse levar o reino a um patamar diferenciado, totalmente diferenciado. E se você quer que a tua vida ela seja diferenciada, você tem que aprender novos hábitos, tem que ter uma mudança para ter novos resultados. E a pergunta é: onde Deus está pedindo mudança para você? Quebrar padrões, mudar postura, criar novos hábitos. Deus começa pedindo isso. Quebre os padrões da sua vida. O que é quebrar padrões? É deixar de fazer a mesma coisa, acreditar sempre naquilo que ano após ano não muda. Todo final de ano você diz, não, esse ano vai mudar, mas você continua com os mesmos padrões, com a mesma postura. Então, nunca vai criar novos hábitos, novos resultados, nova mudança. Onde sua postura está te sabotando? Você tem que parar para fazer um ajuste, para mudança e amadurecimento. Pois aquilo que você não enfrentar, ele vai sempre te aprisionar. O que você não admitir, sempre vai te consumir. O que você não corrigir, vai sempre te destruir. Mas aquilo que você decidir ajustar, vai te preparar para algo novo. Foi o que o rei Ezequias fez. Ele ajustou primeiro o altar, antes de ajustar a sua vida. Corrigiu sua postura, antes de corrigir os problemas. Colocou Deus no controle da sua vida
no controle do seu reinado antes de arrumar o resto. E é isso que você, que eu devemos fazer. Por isso, meu querido, minha querida, respire fundo. Respire bem fundo agora, aí onde você está ouvindo esta reflexão. Olhe para dentro de você. Analise as suas ações ao longo da sua vida. Analise seus hábitos. Analise suas atitudes. Depois que você fizer isso, se pergunte: a minha postura que eu tenho hoje combina com o que eu quero para 2026? Ou combina com o que eu deveria ter deixado de ser? Faça essa pergunta a você mesmo, sobre a sua postura, se está combinando com aquilo que você quer para 2026, ou se está combinando com o que você deveria ter deixado de ser. Essa resposta, quando você tiver a essa pergunta, ela pode até doer, porque a verdade choca, dói, mas na mesma intensidade ela liberta. Quem não avalia a sua postura, repete padrões, comete erros e vive o mesmo ciclo de dores. Por isso que é importante, muito importante, você fazer essa avaliação a essas duas perguntas. Na próxima mensagem de amanhã, eu vou dar continuidade a essa reflexão sobre novos hábitos, nova mudança, novos resultados. Agora eu vou orar por você, pela tua vida, para que haja uma mudança como houve na vida do rei Ezequias. Mas houve porque ele mudou, houve porque ele decidiu mudar, houve porque ele decidiu colocar Deus no centro da sua vida. Ele não seguiu o padrão do pai, ele seguiu o padrão da palavra de Deus, ele seguiu a vontade de Deus, ele decidiu obedecer a Deus. Porque ele poderia ter um reinado fracassado e colocar a culpa no pai. Porque muitos não mudam padrões, não mudam de vida e sempre está colocando a culpa em alguém. Tem pessoas que a vida não muda, coloca a culpa no governo, coloca a culpa no empresário, coloca a culpa na direita, coloca a culpa... Sempre está procurando o culpado. Mas o culpado está dentro de você. O culpado está na sua mente, nos seus hábitos, no padrão de vida que você tem. Oremos. Pai Santo, querido e amado, Deus de poder, de honra, de glória, que esta reflexão, esta mensagem possa e venha moldar, mudar, transformar a vida deste homem, desta mulher, que precisa, Senhor, do milagre, que precisa, ó Deus, da libertação, da transformação. Porque, Senhor, o rei Ezequias tinha tudo para ter um reinado destruído por causa dos hábitos e da atitude e da ação que o pai tomara, que levou o reinado à destruição. Mas ele, tão novo, Pai, decidiu fazer diferente. Decidiu fazer totalmente contrário ao exemplo do pai. E por fazer diferente, houve um resultado diferente. Ele ficou conhecido como um rei fiel a ti. E o Senhor honrou e honra o nome dele, a atitude dele até hoje. Que essa pessoa, quando decidir, Senhor Deus, mudar de hábito, padrões, mudar de vida, que haja sobre ele, que haja sobre ela uma mudança, um resultado novo, vida nova. Que esse ano de 2026 haja reconstrução com a atitude certa dessa pessoa. Em nome de Cristo, amém. Se você crer, mude. Amanhã nós vamos dar continuidade dessa reflexão ao meio-dia. E peço a você, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar essas mensagens. Se ela está te ajudando, me ajude. Deixe um like, envie para 7 pessoas. E nós estamos vivendo a campanha da reconstrução para 2026. Aqui mesmo no canal você vai encontrar todas as mensagens, da primeira à nona. Nós estamos no 9º dia dessa campanha. Se inscreva,
e participe da campanha. Deixe lá nos comentários o que você quer que seja reconstruído em tua vida em 2026. Começando por você, começando pelas suas atitudes, mudando os seus hábitos, mudando a forma de pensar, mudando a forma de agir. Fica na paz, fica na bênção.